Bom, então voltando agora ao nosso segundo bloco de palestras, eu quero convidar a professora Goldete. Eu não vou falar o sobrenome com medo de errar, perdão. Doutora Pichkunik. Agora sim. Ela é médica e executiva em gestão em saúde suplementar, tem MBA em gestão de planos de saúde, com título de especialista em administração em saúde pela AMB, professora convidada dos cursos do Programa de Educação Continuada da FGV, consultora sênior para assuntos de regulação e auditoria em saúde, docente convidada e orientadora no curso de especialização em administração hospitalar da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, editora científica do Jornal Brasileiro de Auditoria em Saúde e foi professora convidada da disciplina de aspectos éticos e psicológicos do aconselhamento genético. Mas foi na sua aula que a gente levantou algumas questões. Foi professora convidada, né, como aula. Então, ela vai falar sobre a saúde suplementar e o Sistema Único de Saúde, perspectivas para o aconselhamento genético. Obrigado. Bom dia. Estamos todos já reforçados, né? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos o convite. Acho que vocês estão fazendo um trabalho fantástico. Parabéns, meninos e meninas, né? E também fico muito feliz de poder sempre falar um pouco de saúde suplementar no curso, que é a minha praia. Eu sou médica e eu agora estou extremamente confortável para falar o que eu vim falar, principalmente depois que o professor Thomas falou tudo o que ele falou. Que eu compartilho de todas as suas ideias, conheço a classe médica como ninguém, ainda mais tendo sido superintendente médica de uma grande operadora de planos de saúde, né, lidando direto com os coleguinhas queridos, amados, salve, salve, e discutindo e tendo várias coisas para serem ditas, né? Então, assim, na realidade, o que eu queria falar para vocês... Alguém está contando o tempo, né? Eu posso ficar sossegada? 20 minutos, é isso? Primeira coisa que vocês precisam saber. É uma notícia boa e uma notícia ruim. Vocês escolhem quais vocês quiserem. Vocês não existem para a saúde suplementar. Isso tem um aspecto bom, como isso tem um aspecto ruim. O aspecto bom é assim, não existe. Então, não causa problema, não é um problema, não tem ninguém contra vocês. Não é um aspecto positivo? É um aspecto positivo. Dentro do aspecto negativo vocês não estão sendo sequer pensados em como nós vamos remunerar vocês. Apesar de que existe, né, dentro do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, um item que chama aconselhamento genético. Aliás, ele é o primeiro que aparece na tabela quando você puxa o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde. O primeiro item está lá, aconselhamento genético. Não é legal? Vocês já viram o tipo de remuneração? É muito baixo, concordo com vocês. Hoje nós temos uma série de coisas com relação a pedido de exame. O professor Thomas me ajudou demais, porque o que ele colocou? Que a visão do médico e uma seara médica de quase que uma tentativa de reserva de mercado, na operadora de planos de saúde, inclusive está colocado na DUT, que é a diretriz de utilização, que o pedido tem que ser do médico, geneticista. E eu sempre tive a delicadeza de ver isso, porque como superintendente, eu ficava me perguntando, aonde eu tenho médico é que eu sou gineco de formação também, ia sair ginecologista. Aonde eu tenho geneticista que ele possa pedir o exame. Aí quando você vai ver, são 200 e pouco. No Brasil, tudo concentrado no Sudeste. E aí a gente fala, como é que nós vamos fazer tudo isso? Aí você vai abrir algumas exceções. Como é que você faz para abrir a exceção? Em que você se baseia para, de repente, estar fazendo uma coisa diferente dentro da saúde suplementar? Eu vou trazer alguns conceitos macroeconômicos que valem para o sistema de saúde como um todo. Por isso que é importante a gente entender essa parte. Isso aqui é uma parte do que eu faço, já fiz bastante coisa, ainda faço muito. E isso aqui é o que todo mundo quer, a sustentabilidade. Thomas falou, nós pagamos para os caminhoneiros, nós tiramos de saúde e educação. Não tem almoço grátis, crianças. Não tem. Na saúde suplementar é a mesma coisa. Eu acabei de cheguei semana passada de Chicago,
do ASCO, que é o maior congresso americano, congresso mundial de oncologia. Gente, aquilo é uma loucura. Mais de 40 mil pessoas naquele McCormick lá, uma loucura. O que eles estavam discutindo? Câncer. Só. Novas drogas, combos, imunoterapia, mapeamento de população, marcadores genéticos, câncer. Então, assim, quer fazer bonito na genética? Oncogenética é a moda atual. Como é que vai sustentar o sistema? Eu fico sempre me perguntando. Nossa colega de Moçambique, eu estou sentada aqui na frente dela, eu fiquei pensando, como é que nós vamos cuidar de problemas de oncogenética em Moçambique, se nós lá, e mesmo aqui no Brasil, não resolvemos problemas absolutamente simples de infecção ou de doenças e agravos não transmissíveis? Complicado isso. O sistema de saúde de qualquer parte do mundo, e não é só Brasil, ele é uma medida de força. Se essa corda solta, de um lado é a ruína, do outro lado é o desastre. Você pode falar isso em qualquer sistema. Os sistemas fora do Brasil, porque fora do Brasil é melhor, o sistema inglês é melhor. Gente, tudo tem o seu pró, tudo tem o seu contra. Então, mesmo no sistema inglês, você tem problemas de incorporação de tecnologia. Você não incorpora acriticamente. O sistema alemão, que foi devido à empresa que eu trabalhei, um sistema que eu conheci muito profundamente, o sistema alemão, ele incorpora se você desincorporar. Então, você faz escolhas. O que você quer incorporar? Eu quero incorporar o Ultra Mega Blaster exame assim. Tá ok. O que você vai desincorporar? Porque você precisa ter o equilíbrio de forças. Na sustentabilidade do setor, eu trago muita coisa, porque isso tem a ver com o que a gente fala em saúde mesmo, que é como nós vamos dar conta de tratar todo mundo. Então, você tem o envelhecimento e a longevidade com a incorporação. Modelos de pagamento, outras coisas que a gente fala muito em aula de economia mesmo, né? Quando a gente dá aula, quando eu dou aula lá na GV para o pessoal, dou aula de auditoria. Para nós aqui, é muito importante entender as novas doenças que não são tão novas assim. Aqui na imuno-oncologia, que é extremamente caro o tratamento do câncer com os imuno-oncológicos, tratamentos que chegam a custar R$400 mil, só para vocês terem uma ideia. Tratamento de melanoma metastático com um produto, não vou falar nem nome nem laboratório, 3 doses, chega a custar 360 a R$400 mil. Depois te conto quais são. Depois eu conto. Entendeu? Então, assim, difícil, né? Hoje você tem tratamento de artrite reumatoide com imunobiológico. Eu sou absolutamente favorável. 4 mil mensais. Não, tem que fazer. Eu quero só assim. Tem que fazer, mas tem que saber que tudo está custando. E fraude. Temos muita fraude no sistema público, mas temos muita fraude no sistema suplementar de saúde também. E isso é medido pelo Instituto de Estudos da Saúde Suplementar. Eu adoro essa foto, que é da Organização Pan-Americana com a Organização Mundial de Saúde. E eu acho muito legal, porque nós estamos vivendo isso agora. Eu viajo muito, desde que eu virei consultora, eu viajo muito Brasil, estou em aeroporto e eu escuto assim, chamamos para embarque idosos acima de 80 anos e, em seguida, idosos por prioridade. Eu vou na prioridade, que eu já fiz 60 anos. Aí eu fico sempre me perguntando, o que idoso acima de 80 anos está fazendo no aeroporto? Mas ele está. E tem gente sacudidíssima. Tem velhinha quer, tem velhinha quer que chega de cadeira de roda. Entendeu? Agora, tem gente absolutamente sacudida que está viajando. E se não é a passeio, muitas vezes é a trabalho. Então, veja, eu falo que eu estou aqui. Né? As velhinhas acima de 80 já estão aqui. Em contrapartida, nós da saúde suplementar, e pensando no sistema de saúde como um todo, nós temos que cuidar de A a Z. Perfeito? Ótimo. O que é de A a Z? Todas as patologias, tudo o que eu tenho que fazer, principalmente no sistema público, em que você tem cobertura universal para todo mundo. Só que no momento em que a gente envelhece, vive mais, e nascem menos crianças, esses piquirruchos aqui
são muito valorizados. Eu não posso perder criança, porque senão eu não vou ter jovem, que depois não vai pagar a conta do velho, porque a gente lida, são sistemas atuários isso, gente. A base atuarial de um sistema de saúde, ela se dá por conta dos jovens. Então, eu costumava dizer, quando eu estava mais jovem, comecei a dar aula quase 15 anos atrás, que eu pagava a aposentadoria da tia Elvira, a nossa tia. Por quê? Porque a tia Elvira recebia aposentadoria, eu era pagadora do INSS. Agora eu falo, vocês pagam a minha aposentadoria porque eu já estou aposentada do INSS, entendeu? E vocês precisam continuar trabalhando e pagando para me pagar. Agora, quem vai pagar de vocês, eu não sei. Mas é o que acontece. Esse é um problema que não é só no Brasil, e é importante vocês saberem. Essa discussão, na ASCO eu não vi tanto. Quando eu fui num congresso de farmacoeconomia europeu, em 2015, Viena, é outra discussão. As discussões na Europa, elas são um pouquinho diferentes das nossas discussões. E eles estão muito preocupados com as incorporações e como fazer, porque eles também não têm dinheiro como nós. O mapa da cadeia de valor, falar em cadeia é meio complicado, mas é assim. O que a gente faz para ter prestação de serviço, tanto faz dentro da saúde suplementar como do sistema de saúde. Eu estou focando em saúde suplementar. Nós temos fornecedores de materiais e medicamentos, distribuidores, os hospitais, laboratórios, os médicos, as operadoras de plano de saúde, entidades coletivas que existem, as sérias e as não sérias, as pagas e as não pagas, as patrocinadas e as não patrocinadas. E o beneficiário, que não é tão hipossuficiente assim. A gente sempre acha que o beneficiário de plano de saúde ele é hipossuficiente. Ele é um coitadinho. Cuidado, ele não é. Às vezes ele é menos coitadinho do que você pode imaginar. Nós vivemos no mundo da desconfiança. E quando você vive no mundo da desconfiança, inclusive desconfiando até do ambiente regulatório, que hoje ele está muito complicado para nós, porque a ANS, ela está gravando, né? Melhor não falar. A ANS tem problemas atuais, então assim, a gente se pergunta onde é que nós vamos parar com tudo isso. E é uma pergunta que eu faço para vocês, que eu acho que é importante em termos de conceito. Quem paga, de quem é o dinheiro que paga o plano de saúde? E quanto nós estamos dispostos a pagar? A operadora de planos de saúde não tem dinheiro. O dinheiro é de vocês, que pegam o dinheiro, colocam num fundo mútuo, e a operadora de planos de saúde simplesmente faz a gestão desse dinheiro. Ela não faz dinheiro crescer. Eu brinco que não é Gremlins, que você joga água e o dinheiro aparece. Se vocês não pagarem a operadora, não tem dinheiro para sustentação. Por isso que eu falo que vocês tenham filhos para poder pagar as nossas aposentadorias. Porque eu preciso de massa crítica para entrar dinheiro nas operadoras. Se você tem um judiciário que acabou de restringir o aumento do plano individual via liminar, como é que fica? Eu também sou desfavorável. Nós recebemos a nossa carta de reajuste, né, doutora Leia? A carta de reajuste que eu e a doutora Leia recebemos para o nosso plano de saúde foi de 17%. Tenho certeza que a USP não deu isso de aumento, nem o governo do Estado. Eu sei porque eu também sou aposentada, sou médica aposentada do Estado. Então a gente fica assim, como é que vai ser? Não sei. Mas nós vamos ter que pagar por saúde para todo mundo. Então vocês percebem que vocês não estão no radar? Porque se eu tenho que pagar imuno-oncologia, se eu tenho que tratar câncer de moribundo, porque atualmente é assim, enquanto houver dinheiro, haverá chance do tratamento de câncer. Então, assim, você não tem critério nem até quando você vai num tratamento, principalmente na terminalidade. Nós não discutimos cuidado paliativo, nós não discutimos terminalidade. Nós vamos investir 300, 400 mil reais em paciente com melanoma metastático que vai morrer 2, 3 meses depois. Passei por esses casos na operadora. Eu não sou Deus, Deus me livre. Mas eu sempre paro e pergunto, e aí? Como fica? Você vai de um lado e você não faz o outro, que é o que a gente passa todo dia na operadora. Os custos em saúde, se você vê o IPCA 2,9,
Isso foi o reajuste do ano passado, do plano individual a 13,5 e do plano coletivo a 17, dá para vocês entenderem que o que vai acontecer rapidamente, idoso vai ser alijado de plano de saúde. Ou vão ficar só os verdadeiramente doentes, que são os que usam. Só para você ter rentabilidade num plano, mas não é rentabilidade financeira, é rentabilidade para ter dinheiro para fazer a saúde, você precisa que muitos paguem e poucos usem. É o sistema qual? Carro. Quem tem carro? Muito bem. Os senhores têm seguro? Muito bem. Alguém quer usar o seguro de carro? Então por que querem usar o seguro de saúde? O tempo todo. Não é? Porque assim, eu tenho seguro de carro, mas eu não quero usar porque eu sei que se eu usar eu tive sinistro. O seguro saúde não. Não sei se o Thomas passa por isso no consultório, mas eu já passei, que chega no consultório e fala assim, peça tudo, porque eu pago o plano e eu quero usar. Não é assim, me peço necessário. Normalmente é peça tudo. Como eu não vou fazer o que o cliente quer, eu vou fazer o que o cliente precisa, a gente acaba conversando. Só que eu só vou dar uma palhinha aqui no meio. Dentro do nosso sistema, tanto no público como no privado, o usuário, e eu vou falar o usuário, ele não tem transferência com o médico. Ele tem transferência com o convênio. Então, não é que ele não confia no médico, ele não conhece o médico. Ele vai no médico do convênio, ou ele vai no médico perto de casa. Não tem uma transferência positiva que, de repente, você vire para um paciente e fale, não precisa desse exame. Ele vai no Google, o Google vai dizer que precisa, ele vai dizer que o médico não pediu, e ele vai postar na rede social que aquele médico não presta, normalmente. Desperdício e fraude. Nós temos na saúde suplementar a 19%, que são 22 bilhões de reais, são considerados fraudes, números do Instituto de Estudos da Saúde Suplementar. Eu tirei esse dado ontem à noite na minha casa. Então, nós temos 47.335.466 usuários na saúde suplementar, sendo que a maioria deles está no coletivo empresarial, ligado a empresas. Significa que é extremamente sensível à atividade econômica. Se a atividade econômica vai mal, isto vai mal. Nós já tivemos quase 52 milhões na assistência à saúde, na modalidade medicina, né, tirando odontologia. Nós estamos com 47.333. O dado que eu tinha, que era da aula de março, era 47.400. Ou seja, não vai, por conta de atividade econômica. Com uma sinistralidade, que seria a utilização, de 85 em 16, de 84,7 em 17, que mantém 85. Então, de cada 100 reais, você gasta 85 na assistência, 15 sobra para você fazer toda a atividade administrativa. Ou seja, é muito pouco, porque nós estamos gastando muito na assistência. Se estamos gastando certo, beleza. Só que a gente sabe que 19,5% é fraude. Não é a Goldete falando, é o número do IES. Eu não trouxe aqui, mas os números americanos batem muito com os números brasileiros com relação à fraude. Não pensa que fraude é atributo brasileiro. Ah, só aqui tem. Não, lá também tem. E os números são interessantíssimos, principalmente levando em consideração o Medicare e o Medicaid, que são os programas estatais. A nossa capacidade de adaptação vai ter que ser igual ao do gato. Porque antes ele deitava em cima, não, ainda mais no dia de hoje, friozinho, ele ia deitar em cima da televisão, quem tem gato sabe que ele faz isso, e agora o pobrezinho vai ter que se adaptar. A lei dos planos de saúde é importante saber que existe essa lei, é a lei que determina que eu tenho que fazer a cobertura do rol com as diretrizes de utilização dentro de uma modalidade de negócio que é isso. Não tenho tempo para explicar, mas é importante só vocês terem a seguinte noção. Medicina de grupo é diferente de seguradora, que é diferente de cooperativa, que é diferente de administrador. O core, chamado assim, sabe que o povo de administração gosta de falar em inglês, que fica chique, né? O core business é diferente. Então, a medicina de grupo com rede própria é uma coisa. A medicina de grupo sem rede própria é diferente. A seguradora, ela compra serviço, é diferente. Thomas foi perfeito com as cooperativas. Cooperativa é cooperativa médica, o que já torna o problema dificílimo.
que são as Unimedes. Só que Unimed não é Unimed e é Unimed igual no Brasil. Unimed é uma marca e todo mundo é uma Unimed singular. O que se faz no Sul, que eu conheço muito a Unimed de Porto Alegre, você não faz em várias Unimedes. O que você faz em BH, por exemplo, você não faz em muitos lugares. Então, nós temos assim o nome, mas com uma disparidade de business mesmo, de como trabalhar o negócio. O rol de procedimentos válido é esse, RN 428, que foi publicado em novembro, vale agora. Sem entrar em muitos detalhes, ela é a relação mínima de procedimentos. Ah, Godete, se ela é mínima, eu posso fazer com o que eu quiser. Pode, se você tiver budget ou orçamento. Se você tiver orçamento, conseguir fazer, seja meu convidado. Faça o que você quiser. Não é o que acontece. Ela tem uma atualização bianual que hoje está em consulta, vai entrar em consulta pública, uma mudança na atualização do rol, que é uma discussão enorme, porque isso implica em orçamento. Normalmente são revistos, são os processos para garantir todo o acesso com critérios de avaliação de tecnologia em saúde. O importante é vocês saberem que toda vez que eu tiver qualquer coisa fora desse rol que eu contratei, que eu estou ofertando para os senhores, eu estou rasgando o contrato. E se eu estou rasgando o contrato, eu preciso saber de onde eu vou tirar este dinheiro. Se vocês acompanharam na televisão, passou essa semana a Associação Brasileira dos Empregados de Telecomunicações, que foi preso gente por desvio de dinheiro. Se vocês acompanharem, a Postal do Correios, Postales, né, o Fundo de Previdência, está passando problema por desvio. A Postal, que é a assistência à saúde dos funcionários, está com uma sinistralidade, que vocês já entenderam o que é, acima de 100%. Quem vai pagar? Vai ser a senhora, porque o problema da Postal é um problema de uma empresa pública. Olha que interessante. As coberturas nós temos, né, que pode não ser o ideal, a doutora Lavínia está aqui, não é o ideal que tem, está mal explicado, sim, mas é o que temos para o momento. Não tínhamos nada. E eu, como tenho um lado meio poliana, e não tão antiga como o Thomas, mas na saúde suplementar bem antiga, eu olho e falo, eu comecei e não tinha nem a 9656, que é a lei que regulamenta. Então, assim, sempre tem um lado positivo. Você tem a regulamentação e hoje você tem uma relação mínima de procedimentos e, ao mesmo tempo, colocaram diretrizes de utilização. O que já melhorou muito a nossa vida. Ah, mas a diretriz... Então, vai lá, Sociedade de Genética, e resolva essa questão. Não é a operadora que vai resolver. O rol é esse, né, já está lá todo publicado, e o primeiro nome é aconselhamento genético, na hora que você puxa pega no download, você tem a patologia dos procedimentos cobertos, né? E você tem as patologias cobertas no anexo 2. Me dá só mais 2 minutos. Aí eu fui no site da sociedade. Aliás, em público, sabia que a senhora estaria aqui, doutora. Parabéns. Eu adorei fazer a pesquisa no site de vocês. Para a saúde suplementar, eu achei muito didático. Por quê? Porque explica o que é saúde suplementar, que foi... genética e saúde suplementar. Olha que bonito. Tem um link, né? Depois tem um outro link para o rol também. E aqui embaixo, aqui eu não pus, mas ela dá os códigos TUS, que são os códigos da tabela unificada da saúde suplementar. Olha, para cobrar tal exame, o código é esse. Para tal exame, o código é esse. Para tal exame, o código é esse. Olha que legal. Se todas as sociedades fizessem isso, em vez de ficar só buzinando no ouvido da gente lá na saúde suplementar, não tem código, não faz. Por quê? Porque é uma especialidade que ninguém está prestando atenção. Por isso que de um lado é bom e do outro lado é ruim. O que eu gostei também, que eu vi que tinha diretrizes, isso na saúde suplementar ajuda, então a gente que está lá, porque olha, eu não sou geneticista, e hoje você até tem alguns colegas que estão dando assessoria em auditoria em genética. Eu conheço pessoas legais que estão fazendo. Então, assim, ou eu contrato alguém para fazer auditoria para nós, ou eu vou buscar as diretrizes que a própria sociedade de genética me coloca, o que nos ajuda muito também.
tá? O que nos ajuda bastante. Eu achei lindo porque eu posso procurar um geneticista titulado. Foi aí que eu descobri que nós só temos muito para cá mesmo. Então, você vai pesquisar, tem locais que não tem nenhum. Olha que legal. Porque se eu quiser procurar um geneticista titulado, eu tenho vidas que eu tenho que prestar serviço de saúde no Maranhão. Tem, eu sei. Tem. Mas então, o que eu tenho que fazer, gente? Eu pesquisei, né? Quando eu venho dar aula, eu venho pesquisada. O que eu pesquisei lá? Mais um minuto. O que eu vi? Se eu quiser fazer uma rede de serviços no estado do Maranhão, o que eu preciso fazer? Credenciar a criatura que está lá. Mas e se a criatura não quiser ser credenciada? Tudo bem, eu faço um outro acordo com ele, que é o que eu falo. Vamos conversar? Então vamos conversar, pelo amor de Deus. Como é que eu vou fazer a diferença olhando o que já está pronto? Eu não tenho que inventar a roda já foi absolutamente inventada. É só olhar para frente. Eu sou muito favorável a capacitar a auditoria. Então, uma ideia interessante seria se a sociedade não fizesse EAD, porque é mais fácil, em auditoria em genética, para começar a instrumentalizar quem? Começar a instrumentalizar quem está na ponta atendendo. Para quem está lá ou quem tem que fazer liberação de um procedimento. Seria interessante capacitar a auditoria. Esse é o mantra da auditoria, por todo conhecimento técnico que precisa com atualização, tentando novos modelos de negócio, que é o que eu falei para vocês. Se eu não credenciar que eu faça tabelas diferentes, acordos diferentes e coisas diferentes para conseguir fazer o quê? Dar assistência para o meu usuário. No futuro, que já é agora, parceria construtiva, relações transparentes, qualidade, valores e saber os estudos de desfecho. A gente trabalha muito principalmente em medicamento, em uso de devices, em cirurgias, mas também, de repente, como é que ficam os diagnósticos e se estão bem colocados. E bom humor, né? Eu prefiro encontrar pedras no caminho do que nos rins, que é o que me faz ser consultora hoje da área, porque é uma área extremamente eclética e que me ajuda a ser uma melhor médica, porque no momento em que eu sou ginecologista e obstetra, né? Mas eu tenho que estudar tantas outras coisas, isso incorpora no meu saber médico coisas que eu jamais teria acesso se não fosse através da gestão em saúde e da auditoria. Obrigada, gente.